Obrigado. Espera aí que já vai começar. Ainda não está visível para mim, acredita? Já começou a gravação. Ok. Muito bem, pessoal. Então, vamos começar a falar a respeito de ergonomia. Então, vamos conceituar inicialmente o que seja ergonomia, mas para falar sobre ergonomia, nós precisamos voltar um pouco no tempo e falar sobre antropometria. O que é antropometria? Antropometria é uma ciência que trata de medidas físicas do corpo humano. Então, a antropometria trata das medidas físicas do corpo humano. A origem da antropometria remonta à antiguidade, pois egípcios e gregos já observavam e estudavam a relação das diversas partes do corpo e o reconhecimento dos biotipos aos tempos bíblicos. O nome de muitas unidades de medida utilizadas hoje são derivados de segmentos do corpo. Então, vamos lembrar. Por exemplo, quando você vai comprar uma TV, essa TV você chega na loja e você pede ela como? Você vai pedir ela em centímetros, em metros? Não. Né? Você vai pedir polegadas. Então, polegadas tem a ver com o nosso polegar. Então, a gente ainda utiliza medidas, né, de diversas partes do corpo para, eventualmente, fazer uma compra, fazer uma dimensionamento. Ainda muita gente utiliza, principalmente encanadores, pessoal de civil, ainda usa muito a polegada como medida de referência, apesar de que a BNT já normatizou em lojas de material de construção. Então, hoje, por exemplo, uma pessoa que não sabe quanto é uma polegada pode pedir milímetros. Um tubo de PVC, eu quero um tubo de PVC de 25 milímetros, exatamente uma polegada. Mas a polegada ainda é uma medida que nós, pelo menos aqui no Brasil, utilizamos. Enfim, fazendo um retrospecto histórico, o cúbito egípcio foi o padrão de comprimento usado no mundo antigo, sendo definido 3.000 anos, 3.000 antes de Cristo. Consistia na distância entre o médio e o cotovelo, que foi realizado num bloco de granito negro que referenciava de comprimento no Egito. Então, essa peça que vocês estão vendo é uma régua, né, feita aí, provavelmente Egito, alguma coisa assim, e ela retrata, digamos assim, o cúbito do faraó naquele momento. Então, qual que era a referência? A referência era aquele que detinha o poder naquele momento, caso o faraó. Então, essas dimensões elas estão relacionadas com o braço do faraó. Então, o cúbito real valia 524 milímetros, ou 20,62 polegadas, e tinha um sistema de subdivisões complexa. A subunidade básica era o dígito, havendo 28 dígitos em um cúbito real. Esse dígito necessariamente não era exatamente o tamanho da polegada, por exemplo. E com isso, esses caras construíram, né, algumas das obras mais icônicas da história da humanidade. Esse é um dos templos aí, com vista dessas colunas. Essas colunas tinham ordens também, assim como as colunas gregas. Então, a gente fala de Egito, a gente muitas vezes só lembra das pirâmides, né? Mas eles construíram realmente muitos templos e fortificações muito assim, poderosas, né? Muito de uma, digamos assim, dimensão muito grande. Né? São obras que realmente demandaram o trabalho de muita gente. Então, para poder construir todo esse universo de edificações que eles deixaram, era necessário que houvesse uma padronização dessas medidas, né? E essa padronização se dava, então, através disso, do cúbito real, e aí ia variando de acordo com a dinastia.
Bom, a precisão do cúbito real pode ser comprovada pela grande pirâmide de Gizeh, que apresenta lados equivalentes a 440 por 440 cúbitos reais, com seus lados variando incríveis 0,05%. Não é 0,5%, é 0,5%. Mesmo sendo construída por milhares de trabalhadores diferentes e alguns milênios atrás. Então, aí a gente percebe o quanto, né, essas obras foram fiscalizadas, digamos assim, né, por alguém que estava aí, né, a esse serviço, para que todas essas dimensões chegassem nessa precisão. Na Grécia, durante o último milênio antes de Cristo, a unidade básica do sistema grego era o dedo, que equivalia a 19,3 milímetros, e 24 dedos equivaliam a um cúbito olímpico. Acredita-se que o sistema grego foi baseado nos sistemas egípcio e babilônicos, sob influência dos fenícios, que dominavam os mares e as rotas marítimas do Mediterrâneo, o que favorecia o intercâmbio dos sistemas de medição. Os gregos usaram medidas de comprimento para definir sua unidade básica de volume, o metreté, que equivalia a 39,4 litros, e sua unidade básica de massa era o talento, referente a uma massa de 25,8 quilos. Então, eles tinham um sistema de medidas e pesos extremamente complexo, não era uma coisa tão simples assim, né? E com isso eles conseguiram, então, construir essas maravilhas que estão ainda, que sobrevivem ainda apesar de tantos milênios, né? Essas são as ruínas do Partenon, um dos mais famosos templos que fica lá em Atenas. Então, todo o templo, todas as proporções, as dimensões, todas elas foram normalizadas ou normatizadas para que pudesse ser reproduzida milhares de vezes por milhares de pessoas que estavam trabalhando ao mesmo tempo nessa edificação. Aí avançamos para Roma. Então, para os romanos, a unidade padrão de comprimento era o pé, subdividido em 12 polegadas ou 16 dígitos. 5 pés formam um passo, equivalendo a 1,48 metros. 125 passos equivalem a um estádio, e este vale 185 metros. 5.000 pés, 8 estádios, formam uma milha, 1.480 metros. Uma légua equivale a 7.500 metros, ou 1.500 passos. Então, na realidade, o passo era a medida que os romanos adotavam. Por quê? Porque os romanos eram extremamente militares. Eles possuíam um exército enorme. Então, a referência era o passo do soldado, era o passo do militar, era a marcha, né? Isso daí é que era a referência de medidas. E também, logicamente, tinha o cúbito, a palma, mas basicamente era o pé, o passo, por conta justamente da marcha do exército. Aí tem uma tabela com algumas unidades, o nome latino, o valor em pés, equivalência métrica, tudo isso relacionado às dimensões utilizadas pelos romanos. E aí eles também construíram aí uma infinidade de templos, de estádios, de edificações, fóruns, enfim, eles construíram muita coisa, principalmente aquedutos para levar, né, a água das montanhas até as cidades, um sistema extremamente eficiente, muitos funcionando até hoje. Então, eles inventaram o arco e isso acabou revolucionando aí a arquitetura. Vamos para a Idade Média, e na Idade Média também existia, né, o côvado, sempre foi muito utilizado, palmos, dedos, essas medidas sempre permearam toda a história da humanidade, principalmente no período antigo e também na Idade Média. Então, o sujeito que queria fazer uma venda de alguma coisa, algum produto, por exemplo, tecido, se dirigia a algum castelo, de algum senhor feudal, alguma coisa assim, lá na porta do castelo, como vocês estão vendo, já existia uma marcação com a medida do côvado do seu proprietário, para que aquele que fosse fazer negócio com ele já soubesse a medida que ele pagaria para
aquela transação comercial, né? Então já ficava lá. Então, pessoas se interessassem em vender para ele, à medida que ele compraria, a unidade de medida seria essa. Aí, no século XIII, um sujeito chamado Marco Polo, que muitos de vocês devem conhecer, ele vai revolucionar essa questão das dimensões antropométricas. Então, a antropometria tem as suas origens na antropologia física, que, como registro de ciência comparada, remonta-se às viagens de Marco Polo, entre 1273 e 1295, que revelou um grande número de raças humanas diferentes em tamanho e constituição, e na antropologia racial comparativa inaugurada por Linné, Buffon e White no século XVIII, e demonstrava que haviam diferenças nas proporções corporais de várias raças humanas, segundo Pareto e Zelnick, né, e Roebuck. Muito bem. E como é que ele chegou a essas conclusões? Porque ele viajou praticamente toda a Ásia e toda a Europa. E nessas viagens ele constatou que as pessoas possuíam dimensões diferentes, né? As várias etnias tinham dimensões antropométricas diferentes. E ele foi anotando isso, ele foi criando um registro dessas pessoas. Aí avançando para o Renascimento, temos Leonardo da Vinci, com essa figura, né, que eu já comentei com vocês, lá em EAV, que é o homem vitruviano, que na realidade é uma abstração. O homem vitruviano jamais existiu, ele é uma abstração do que seria o homem ideal em termos de medidas e proporções, para ficar em harmonia com todo o universo. Aí uma tradução, digamos assim, de algumas dimensões para a questão do número de ouro, né, número áureo, que é aquela divisão, né, dos números que vai gerar 0,618. Isso permanece sempre, né? É um número constante quando as proporções, né, se fossem todas elas mantidas, a divisão da parte maior pela menor sempre geraria aí esse número 0,618 e alguma coisa. Avançamos um pouco mais, chegamos no século XX, e aí o arquiteto suíço, franco-suíço Le Corbusier, vai fazer uma reinterpretação dessa questão antropométrica e vai lançar um tratado antropométrico chamado O Modulor. E a partir disso ele vai fazer todos os projetos dentro do que a gente chama de modernismo, inaugurado por ele inclusive. Ele vai se pautar, né, nesse manual, digamos assim, né, no Modulor, para desenvolver todos os projetos, tanto arquitetônicos, como de mobiliário, como de interiores. A contribuição da ciência das medidas tem sido comentada muito na história das civilizações. Segundo Roebuck, 1975, ao estatístico belga Quetelet, é acreditada a fundação da ciência e a invenção do próprio termo antropometria, com a publicação em 1870 de sua obra Antropometria, que constitui a primeira pesquisa somatométrica em grande escala. Então, Quetelet vai resgatar todos esses registros feitos por Marco Polo e seus antecessores e vai colocar tudo isso num livro disponível para esses estudos científicos. E aí tem as guerras, né? As guerras deram muita contribuição em relação a essas questões antropométricas, a esses estudos antropométricos, né? Então, no final do século XIX e início do século XX, observou-se o desenvolvimento e ampliação do interesse por estudos detalhados do homem vivo e suas marcas no esqueleto. As estatísticas fornecidas pelos médicos militares de recrutas são de especial interesse, pois relacionam as dimensões corporais com a ocupação, antropologia ocupacional. São notáveis os estudos realizados durante a Guerra Civil Americana, Primeira e Segunda Guerra Mundial. E é natural que seja assim, porque, afinal de contas, existia um contingente enorme de pessoas, né, principalmente adultos e jovens, que estavam disponíveis para
entrar em um campo de batalha. E nesse campo de batalha sempre existiam equipamentos, tanto armas manuais como outras, né, como tanques de guerra, aviões e etc., que deveriam ser manipulados por pessoas. E o que acontece? Nesse momento ainda não existia uma adaptação desses postos de trabalho para as pessoas tinham que se adaptar. Então isso gerou um problema muito sério, porque, como vocês podem imaginar, na guerra as pessoas morrem muito, uma constância, né, muito grande. Então, para substituir pilotos, operadores de tanques de guerra, era uma tarefa muito complicada e não havia tempo de você ajustar esses locais, né, por exemplo, os cockpits de aviões, os locais de trabalho dentro desses tanques de guerra. Então, se você fosse alto, baixo, magro, gordo, não interessa, você tem que se virar e você vai ter que assumir esse posto de trabalho, digamos assim, né? E aí muita gente acabava morrendo, não simplesmente por conta da própria guerra em si, mas pelo fato de não conseguir manejar direito o equipamento em função da dificuldade de se movimentar por conta da falta de um ajuste, né, adequado para o seu corpo e aquele espaço onde ele estava manipulando o equipamento. E aí é que surge o que a gente chama de ergonomia, ou seja, até então existia a antropologia, como vocês viram, antropologia ocupacional, e a partir daí, após a Segunda Guerra Mundial, surge essa ciência chamada ergonomia, que vai fazer com que antes o homem tinha que se adaptar ao trabalho, a ergonomia agora faz com que o trabalho se adapte ao homem. Então, todos os lugares onde o homem vai executar alguma tarefa, ele tem que fazê-lo extremamente confortável, sem nenhum tipo de desconforto, de incômodo, para poder fazer a sua operação de maneira eficaz. Raquel, você conseguiu visualizar agora ou não? Fábio, para mim não abriu, mas eu estou acompanhando o documento. Ah, entendi. Minha tela não abriu aqui. Você quer que... Então, você quer ir falando aí, eu vou mudando aqui? Pode ser? Que aqui, a partir daqui a gente já começa a falar a relação realmente do homem com o espaço, né? Isso. Então, se você quiser começar a falar, pode começar. Então, pessoal, a gente já citou aí algumas situações para vocês, né, na semana anterior, mas agora aprofundando, né, no nosso componente curricular, percebam aí que nós temos 4 situações, né, com o corpo humano nessa imagem. Sentado com o pé levantado, em pé com um braço esticado e um braço levantado. E aí ele nos mostra as dimensões aí, né, antropométricas. Então, na verdade, na antropometria, a gente utiliza parâmetros do nosso corpo, né, como o Fábio já citou aí, para a gente efetuar medições. E aí vocês podem se perguntar, nossa, mas o que isso tem a ver com designer de interiores, né? Na verdade, pessoal, isso às vezes acaba salvando um orçamento e de repente você ganhando um cliente, um possível projeto, tá? Quantas e quantas vezes eu tenho certeza que alguém de vocês, ou quase todos, já mediram alguma coisa, algum espaço, algum ambiente com passos, né? E geralmente, né, a gente tem aí esse defeito de dar uma passada mais larga e dizer que aquele passo tem 1 metro, né? Então a gente vai no 1, no 2, aqui tem 3 metros. Não é bem assim, mas é assim que funciona, né? Cada um tem a sua medida, o seu parâmetro antropométrico, e aí a gente vai utilizar a nosso favor. Por exemplo, encontrei um amigo, né, alguém, um conhecido, e me solicitou um orçamento. Você não... vem aqui em casa rapidinho, você está sem equipamento, né? Você sem equipamento que eu digo sem treina, né? Treina manual, treina eletrônica, enfim.
Então, você sabendo aí o seu parâmetro, alguns parâmetros antropométricos, você consegue fazer um rápido levantamento do local e você consegue pelo menos passar um orçamento para a pessoa, né? Olha, peraí que eu já faço uma medição rápida, vejo o local, conheço e já eu te mando. Se a gente vier fechar, eu venho aqui e faço a conferência com equipamento e tudo certo, né? Muitas e muitas vezes a antropometria nos ajuda em nossa profissão, tá? Eu acho que agora nós vamos focar na antropometria para não ficar muita informação para vocês, né, Fábio? E Sim, depois a sim. gente vai focar, né, em outra situação que é a ergonomia, onde nada mais é, né? Como o Fábio disse, é um estudo científico das relações entre o homem e a máquina, o homem e os equipamentos, né? Então, como tudo para vocês agora é novidade, a gente vai focar nesse quesito de antropometria, onde nós vamos fazer aí levantamentos antropométricos, e depois falamos em ergonomia, que aí vai ser um assunto bastante extenso, né? Que vocês vão levar para todas as outras disciplinas de projeto, de RLA, enfim, e para a profissão de vocês. Então, só finalizando aqui, né? Segundo o dicionário, a ergonomia, então, ela faz esse estudo científico entre homem e máquina, visando a segurança e eficiência ideal no modo como um e outra interagem. Então, assim, percebam que tudo o que a gente cria, todo o espaço que a gente habita, onde a gente trabalha, a ergonomia é aplicada em todos os locais, né? Para a gente ter o conforto aí e a gente não é mais a adaptação do homem com o local, é o local que se adapta ao ser humano, né? E aí, como o Fábio já citou, nós temos as medidas médias, né? Como foi feito todo o levantamento, a gente sabe, né? O brasileiro, ele não tem uma estatura alta, né? O brasileiro tem uma estatura mediana. Nós sabemos que europeus também, eles não são tão altos. Então, a mulher brasileira é baixa, né? O homem brasileiro até que 1,80 m, 1,90 m, mas a mulher brasileira é 1,60 m a média, né? Então, imagina a gente conseguir adaptar situações para pessoas com 1,90 m e 1,60 m, né? Se eu atender a maioria de 1,60 m, as pessoas que têm 1,90 m, tanto homens quanto mulheres, que nós também temos os dois nas duas alturas, mas a média, né? As de 1,90 m vão ficar prejudicadas, né? Como a altura de uma cadeira, a altura de uma mesa, uma bancada de cozinha. Então, assim, salvo exceções que, de repente, o seu cliente, sei lá, o marido e a mulher são da mesma estatura, de 1,60 m, né? Você vai fazer uma adaptação para eles por exigência do cliente, né? Eu quero uma bancada um pouco mais baixa, porque nós dois temos a mesma altura, ok. Agora, livre essas exceções, a gente faz sempre uma média, né? Que atenda as duas situações, tanto o mais baixo, né? A média do mais baixo, quanto a média do mais alto. E aí também temos os extras, né? Extra grande, nós também temos anões. Então, assim, temos vários casos, até eu citei para vocês que eu não sabia, que anão também entra em portador de necessidade especial. Eu fiquei sabendo isso há pouco tempo, para falar a verdade, e aí eu comecei a pensar, né, no caso deles. E realmente é uma situação. Então, aí a gente tem algumas medidas aqui, né? Por exemplo, em pé, né, e sentado, medidas de estatura, alcance horizontal. Aí a gente tem a média, né, o que seria os baixos e os altos, as porcentagens.
Mas aí eu acho que é mais fácil a gente explicar para vocês no nosso exercício, tá? Mas, por exemplo, temos aqui estatura, alcance horizontal para agarrar, profundidade de tórax. Então, são todas medidas antropométricas, tá? Quem nunca mediu com palmo, né? Quem nunca mediu com os passos? Então, a gente segue aí. Tem algumas medidas antropométricas que são bastante usuais. E aí, quando vocês forem desenvolver os trabalhos, vocês com certeza utilizarão de alguma aí que vai ser bacana, né? Como não o passo, mas de repente o tamanho do pé, não o palmo da mão, mas de repente a mão fechada, né? O antebraço, a gente tem alunos que usam a largura de um dedo, que usam a altura do chão até o umbigo, enfim, né? Aí vocês vão conseguir descobrir os seus parâmetros antropométricos. Então, aí, Fábio, a gente já entra em ergonomia. A gente vai continuar ou nós vamos ficar por aqui em antropometria? Não, Raquel, tudo bem. A gente poderia, talvez, só finalizar a questão, por exemplo, ó, a gente tem uma questão subjetiva, né? Peraí que tá muito baixinho para mim, eu não tô te ouvindo. Ela tá muito baixo? Fala um pouquinho. Tá me ouvindo? Tá, melhorou. Não, então, a gente precisa também deixar claro para eles que o espaço não se trata simplesmente do espaço físico imensurável, né? A percepção do espaço é uma coisa também muito pessoal e ela impacta muito, principalmente nas culturas diversas. Então, acho que seria interessante a gente só então finalizar essa parte aqui, porque aí depois entra na parte da aplicação das medidas no espaço, né? Então, sala, cozinha, banheiro. Isso. Então, não sei se você quer deixar isso para uma próxima aula, se você quer já comentar agora, se quer comentar do exercício. Eu acho, Fábio, que era melhor a gente ficar em antropometria, para não confundir. Assim, não é muita diferença de assunto, mas eu acho que aí vai ficar muito conteúdo de uma vez só. Certo. Né? Não tem problema. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou só finalizar aqui falando a respeito das questões subjetivas do espaço, que estão relacionadas com a questão antropométrica mesmo, ou seja, da natureza humana, digamos assim, né? E aí a gente deixa a sequência de ergonomia para a aula que vem, tá? Ok. Então, em relação ao espaço, existem não simplesmente questões relacionadas com dimensões e das partes do corpo, etc., mas existe a parte subjetiva, que a gente tem em função, muitas vezes, cultural. Nós estamos vivendo agora, nesse momento, por conta da pandemia, nós não estamos mais sendo os brasileiros que nós éramos até o ano passado, ou seja, aquela pessoa que chega, que cumprimenta, que dá um abraço, que beija. Então a gente agora está tendo que manter um distanciamento. No entanto, se a gente pegar uma cultura como, por exemplo, os americanos, eles não estão tendo problema nenhum para fazer distanciamento social. Por quê? Porque eles, já por natureza, por cultura deles, eles não permitem que as pessoas se aproximem. Mesmo andando na rua, eles sempre mantêm uma distância extremamente folgada entre uns e outros, porque é da natureza deles. Então, se eles percebem alguém que está muito perto, eles já acabam acelerando o passo, né, ou se tornando agressivos. Então, por quê? Porque faz parte da cultura deles. Eles não são uma cultura de toque, de se tocar. Diferentemente, por exemplo, dos árabes. Se pegar o povo árabe ou os italianos também são muito de toque, né? De pegar, de abraçar, de pôr a mão no ombro. Os árabes são de falar muito perto da gente. Os árabes até gospem nas pessoas quando estão falando, né? Então, perto. Então, vocês imaginam uma situação que nós estamos vendo hoje, como é que ficaria isso?
Então, acho que eles estão tendo muita dificuldade, né? Lá nos países deles, para se comunicarem com máscara, etc. Mas, enfim, por que eu estou falando isso? Porque, na realidade, a gente tem um domínio de espaço muito pessoal. Então, vamos entender isso. Então, se a gente pegar e dividir por algumas partes, né, assim, esse espaço, a gente vai perceber aqui, nesse slide, são 4 partes muito claras, né? Então, eu tenho o espaço público, que é aceitável para comportamento formal, nível de som alto. Quando a gente está, por exemplo, numa sala de aula, é um espaço público, o professor está falando em tom alto, está se dirigindo a vocês. Então, é um espaço público. No espaço social, né, negociações informais, sociais e profissionais, nível de voz normal. Alguém no almoço, né, fazendo algum negócio, alguma coisa assim. Pessoal, então espaço pessoal, aproximação de amigos, breve ingresso em áreas íntimas, nível de voz baixo. E o espaço íntimo, que aí permite contato físico, invasão por estranhos, causa desconforto. Um exemplo, se você está na sua casa, chega um estranho, esse estranho, vamos esquecer a pandemia, uma pessoa que você não conhece, você já vai convidá-lo para sentar-se no sofá da sua sala, assim, já de cara, ou vai falar para você, não, senta aqui na mesa, vamos tomar um café. É uma pessoa estranha, você não conhece, é a primeira vez que você está vendo. Dificilmente você vai ter esse comportamento de deixá-lo entrar dentro da sua casa. Talvez você abra a porta e converse com ele, e ele do lado de fora e você do lado de dentro. Então, é nesse sentido, essa percepção de espaço que a gente está dizendo aqui, que é muito subjetiva. Então, esse distanciamento, ele é um distanciamento que varia de cultura para cultura. Inclusive, esse slide está em inglês, e o que vocês estão vendo lá são medidas em pés, FT, né, foot, em pés. E um pé equivale mais ou menos a 30 centímetros, então dá para a gente ter uma ideia aí do que seja então espaço íntimo, pessoal, social e público. E a questão da habitabilidade, que também é muito importante a gente internalizar esse conceito, né? Então a gente tem a dimensão prática, que é o espaço que obedece a requisitos cujas dimensões possibilitam seu uso de maneira física, que é o que trata a disciplina efetivamente. Depois, a dimensão cultural, atribuímos ao espaço aspectos comportamentais, como territorialidade, privacidade, identidade e ambiência, e dimensão funcional, organização do espaço segundo a destinação da qual lidaremos, que é justamente o que? A compartimentação dos espaços e as funções de cada um desses espaços. Então, se a gente pegar em termos residenciais, apenas espaços residenciais, a gente vai perceber que nós temos uma tríade nesses espaços. A gente sempre compartimenta esse espaço em 3 setores muito definidos, né? Social, íntimo e de serviços. Essa divisão tripartite, que se chama, ela é uma divisão que tem origem na França. Então, lá na França, no século XIX, começou-se a dividir esses espaços dessa maneira. Então, é o que a gente chama de morada francesa. E até hoje nós utilizamos esse conceito de morada francesa. Nossas casas sempre têm essa divisão lógica de serviços, né, íntimo e social. A não ser, obviamente, algumas tentativas de integração, como lofts, essas coisas que fazem, né, essa diluição dessas marcações de funções. E essa dimensão funcional, então, vocês vão ver no curso, e outras disciplinas, principalmente de projeto, essas questões mais relacionadas realmente à questão de você atribuir a função para cada ambiente. Então, a gente vai parar por aqui, né? Esse é o último slide. A gente depois retoma essa questão mais relacionada com ergonomia, como a professora Raquel mencionou. Eu acredito, Raquel, Fábio, você pode parar a gravação. Tá, eu abri o nosso POAD para a gente explicar para eles a atividade.
Ah, Aí eu perfeito. acho que a Então, se gente quiser manter a grava, então. gravação, podemos manter. Isso. Aí depois, quem não assistiu. Pessoal, eu estou um pouco preocupada, inclusive eu vou falar com o Lucas e com o Henrique, porque a nossa média de alunos do primeiro está sendo 22, desde a semana passada. Então, eu vou já acionar a nossa secretaria para saber o que está acontecendo com os alunos que não estão acessando a plataforma. Vocês Certo. souberam de alguém aí que teve problema, que não está assistindo, que desistiu? Na verdade, a maioria das pessoas que a gente tem contato é o que aparece aqui, né? Porque entra no grupo do WhatsApp, então a gente não tem contato com outras pessoas. Quantos participantes vocês têm no grupo do WhatsApp? Da última vez era 28, mas entrou mais gente. Deixa eu ver aqui. Tem Tá. 30, Eu baixei uma lista agora. tem 30. 30. Tá. Eu baixei uma lista agora para saber quem está presente na aula. Eu vou mandar essa lista para o Henrique e eu vou pedir para ele entrar em contato com os que não estão na lista de hoje, tá? Então, se vocês souberem de alguém aí, avisa a gente. A Raquel tá com a mãozinha levantada. Boa noite, Raquel. Boa noite, eu resolvi falar que é mais fácil. Então, Raquel, eu estou com certa dificuldade para acessar. Hoje até ontem enviei um e-mail para o Henrique. Sexta-feira, a segunda aula, não sei se teve. Eu via que estava aguardando mais integrantes do grupo, mas não consegui entrar. Já há 2 dias que eu não consigo entrar de jeito nenhum. Eu estou sentindo muita dificuldade nisso. Eu estou perdendo algumas informações. Na verdade, eu expliquei para o Henrique que o ano passado eu concluí edificações e eu tive muita ajuda do pessoal, porque nós tivemos 6 meses de aula presencial, então fizemos amizade com os professores e tal. Então, um ajudava o outro com a plataforma, né? Agora, esse ano, eu estou sentindo dificuldade, porque eu não estou conseguindo acessar direito. E eu estou sentindo mesmo muita dificuldade para acessar as aulas. Às vezes eu entro, mas não consigo ouvir. Não consegue ouvir? Sexta-feira, por exemplo, eu entrei, eu não sei se teve a segunda aula depois do que seria o intervalo. Eu tentei Foi acessar. Minha aula e da Marta. Isso, não consegui acessar de jeito nenhum. Ficava avisando que, aguardando mais integrantes do grupo, da sala, e ficou nisso. Então, sexta, acho que na quinta também eu tive dificuldade. Eu tô Esse tipo, a sua dificuldade é em manusear a plataforma ou você está tendo problema técnico com a plataforma? Então, é como eu disse para você, 2 vezes da semana passada eu entrei e eu tentei de toda forma ingressar na reunião, na aula, mas acusava que estava aguardando mais integrantes. E fazia exatamente essa mensagem, e ficava aguardando mais integrantes para entrar na sala. Eu não sei se sou eu, porque o ano passado, a nossa conselheira de classe, toda vez que tinha uma aula, ela mandava um convite. Então, mediante o convite dela, eu consegui entrar. Não foi só eu, muitas pessoas tiveram dificuldade, mas nós conseguimos, com troca de informações, fazer. Quando a gente não conseguia acessar, estava confuso com alguma atividade, ela passava pelo WhatsApp as atividades que tinham, tal, reunião, que hora que era as reuniões, que hora que eram as aulas, porque nós não tivemos muitas aulas online, né? Os professores passavam mais atividades. Então, nós fazíamos atividades e através das apostilas, através de pesquisas, e aulas, assim como nós estamos tendo, nós tivemos pouquíssimas. Então, essa é a dificuldade. Eu estou perdendo muitas informações por isso. Raquel, eu não sei se é
a minha internet, mas o seu áudio falhou bastante para mim, mas eu consegui entender. Na verdade, assim, não podemos comparar as duas situações. Cada curso é um curso, né? E realmente em design a gente faz bem diferente de edificações, porque eu já tive aí alguns relatos de alunos. A gente realmente dá as aulas, a explicação, como se a gente estivesse na sala de aula, e aí sim a gente deixa algum tempo aí para vocês desenvolverem as atividades. Então, nem todas as aulas vão ser explicativas, vão ter conteúdos novos. A gente passa o conteúdo para vocês e aí programa, né, quanto tempo vocês vão precisar ter para desenvolver essa atividade no período de aula, tá? Então, em design, quem perder, né, quem não conseguir acessar a plataforma no momento da aula, por isso que vocês recebem o horário, né? Quem não consegue acessar, assiste depois a nossa gravação, tá? Mas a gente tem feito isso, a gente está passando para. Eu não sei se ela está repassando para vocês, aí vocês têm que também confirmar. Para representante da sala, eu baixei Tá passando os sim, vídeos. professora. Tá, eu baixei os vídeos, né? Subi no YouTube, passei os links para vocês. A gente ainda não passou nenhum conteúdo para ela, porque a aula realmente a gente vai começar a ter essa semana, né? Semana passada foi um acolhimento, os professores se apresentaram, mas tudo que a gente faz, a gente passa para o representante também, e ele encaminha para vocês, mas eu não vou falar que é o conteúdo da aula, tá? Recados, presta atenção, vai vencer a data de não sei o quê. Isso tudo a gente avisa para o representante passar para vocês. Agora, conteúdo da aula mesmo fica na plataforma. É difícil a gente mandar alguma coisa por WhatsApp, porque tudo a gente tem que deixar registrado na plataforma. Se acontecer alguma coisa fora da plataforma, o Centro Paula Souza não se responsabiliza e a gente não pode também se responsabilizar. Então, se um aluno falar assim, mas ele passou pelo WhatsApp, a gente pode até ser penalizado, se for só pelo WhatsApp, né? O nosso meio de comunicação é a plataforma. E agora nós vamos voltar presencial, né? Mas compreendo, também mandei aí vários vídeos, a representante imagino que passou para vocês, de como manusear o Teams, entrar no Teams, ver aula, enfim, tem várias situações lá para vocês irem se adaptando à plataforma. Mas o que você está dizendo é bastante interessante, eu vou falar, porque na verdade quem cuida do Teams é o Laio, a gente é uma pessoa assim, que ninguém conhece, mas todo mundo sabe a voz dentro do Paula Souza. E aí eu vou passar para o Lucas, que é responsável pelo NSA, para ver com o Laio se está tendo algum problema referente aí ao que você está passando para a gente, tá? Ok, eu agradeço. Imagina, pessoal, alguém mais está com problema? Como a Raquel? Ou outro tipo de problema? Não, tudo ok. Só tirando a Ellen também, né, que não conseguiu. Vamos levar essas duas observações aí, que a Ellen não conseguiu abrir o vídeo da aula gravada. A Kátia, pode falar. Boa noite. Na verdade, não é nenhum problema. Eu entrei um pouquinho depois que começou e eu vi que o pessoal comentou que está visível, depois o professor falou de um slide. Estava apresentando algum slide na tela durante essa explicação que vocês deram? Então, eu também não consegui visualizar, Kátia. Você também não. Então, eu acho que, na verdade, eu acho que pode estar tendo alguma atualização. Eu também não visualizei o slide do Fábio do princípio ao fim. Mas a gente deixa depois esse material disponibilizado para vocês, tá? Vai ser tudo que a gente deixar disponibilizado fica dentro da equipe no canal que a gente vai criar, que é no caso dessa quinzena que a gente está passando para vocês. Mas assim que postar, a gente avisa, pode ficar tranquilo. Tá bom? Tá bom, obrigada. Imagina. Fábio, quer fazer alguma colocação? Não, na verdade, assim, esses problemas técnicos realmente
eles fogem da nossa alçada, né? Então, como eu mencionei para vocês, eu estou com problema de não poder compartilhar arquivos que não sejam em PowerPoint. Então, eventualmente, isso ou é alguma coisa ou no meu notebook, na minha configuração, ou realmente isso daí eu tenho que recorrer lá ao pessoal de São Paulo, né? Então, a gente não consegue. Tem coisas que a gente não tem, nós não temos acesso, né? A gente simplesmente é usuário da plataforma e algumas coisas a gente consegue manipular, mas é muito pouco. Então, quando tiver algum problema técnico assim, então é sempre bom comunicar ao primeiro coordenador, né, do curso, que aí ele encaminha isso lá para a coordenação pedagógica, ou eventualmente para o Lucas, né, está lá em cima, a parte de administração também. Então aí eles procuram corrigir, como a Raquel falou, né, que o administrador é o Laio, é uma pessoa que a gente conhece apenas pela voz, nós não conhecemos ele pessoalmente, nem por imagem, mas ele que, no NSA, por exemplo, é ele que trabalha com todas essas configurações. Aqui no Teams é o pessoal mesmo lá do São Paulo Souza, né, Raquel, Mas muita que coisa trabalha com daqui, isso. Eu não sei que eu falei com o Lucas, ele falou que ia ver com o Laio. Na verdade, pessoal, o Laio é mais ou menos aquela voz do Big Brother, que todo mundo sabe quem é a voz, mas nunca viu. Ele é assim para nós. A Susan, Mas enfim. Susan, quer falar alguma Boa coisa? noite, professores. Vocês me escutam? Boa noite, sim. Sim. Ah, tá. Eu tô com um problema assim. No calendário meu não aparece as aulas. A única aula que eu tenho sinalizada lá é a da Raquel de sexta-feira, que eu nem sei se vai continuar no horário, porque vocês vão estar presencial. O meu calendário não tem aula alguma para eu ingressar. Eu estou entrando nas aulas pelo link que a representante coloca no WhatsApp. Giovana, Lá no calendário, na verdade, só no quando a calendário, gente só se agenda. uma aula, senão... É porque, assim, no calendário não fica tudo certo já as aulas lá para a gente ter o acesso pelo calendário sem precisar do link, no caso, não? Não. Na verdade, o professor marca, agenda uma reunião, e não só um professor, né, mas a direção, enfim, e aí aparece, vocês mesmos podem agendar reuniões para falar entre vocês, tá? É uma reunião aí de grupo. E aí, a função do calendário é avisar você com antecedência para você não esquecer do compromisso. 15 minutos antes da reunião, ele te avisa, ele pisca aí, né? Cada celular, cada coisa parece de um jeito, mas a função dele é te avisar, é como se fosse uma agenda. Entendi. Eu tinha entendido que no calendário ficaria avisado das aulas, mas também teria esse link, porque para mim não aparece nada, somente a aula de sexta-feira. Na verdade, a aula de sexta-feira acho que ficou aí para repetir semanalmente, mas eu já excluo também. Então nem todo professor ele cria o calendário, tá? É sempre indicado, se vocês não receberem, entrar na equipe para acessar o link. Tá ótimo. Era essa a minha dúvida, então, Raquel. Legal. Obrigada. Imagina. Mais alguém, pessoal? Na verdade, sobre essa questão do calendário, ele não agenda antes, mas ele fica a aula que está ingressando agora. Por exemplo, se eu entrar aqui no meu calendário, vai aparecer que essa reunião está ativa. Entendeu? Sim, isso. Serve o calendário. E sobre a questão do Teams, é mais porque todo mundo da ITEC, da FATEC usa a plataforma, então por isso que tem esses erros. Por exemplo, às vezes eu não consigo abrir no computador, porque a minha mãe estuda na FATEC, aí ela tá tendo aula lá e dá erro aqui no meu e eu não consigo entrar. Então tem mais essa questão que tá muito pesado, tem muita gente usando. Então a gente na verdade, são todas as ETECs, né? Todas as FATECs e mais todas as outras instituições que têm a parceria com a Microsoft. Exatamente. Então a gente tem que estar reportando, porque o problema às vezes é com a plataforma mesmo. A gente não sabe o que vai acontecer, porque é muito pesado. Pessoal, começo de semestre, a plataforma ela é bastante atualizada, né? Porque entram alunos,
tem trancamentos, enfim, os professores estão carregando o material, então realmente exige um pouco mais aí, né? Nem todo mundo tem uma internet também com velocidade alta. Então, são adaptações, mas já já entra tudo no eixo. A gente vai passar essas pontuações aí que vocês fizeram para o pessoal e a gente vai se adaptando. A Giovana falou aí do retorno presencial, pessoal. Amanhã vocês vão receber um e-mail, tá? Com como vai ser quinta e sexta. Não vai ser todos os dias que vocês vão estar na escola, nem nós, professores, ok? Mesmo os que voltarão presencialmente não estarão na escola todos os dias. Na verdade, é assim, ó. A Daisy, que é a responsável pelo horário, eu sei porque eu falei com ela hoje, tá? Eu estive na escola fazendo sou agente sanitária no período da tarde. Então, ela vai fazer o seguinte: ela vai juntar os professores que vão voltar presencial e vai tentar colocar o horário desses professores todos em 1 ou 2 dias, né? Para que vocês consigam ter todas as aulas, 2, 3, enfim, depende da quantidade de professor que for voltar. Por exemplo, se vocês têm aula com o Fábio nas 2 primeiras e tem aula com a Raquel nas 2 últimas, todo mundo vai ficar na plataforma. Por quê? O Fábio não retorna e nós não temos um horário híbrido. Nós não temos tempo de deslocamento entre nossas aulas, tá? Então, eu não teria tempo de voltar para casa para dar aula para vocês e vocês não teriam tempo também de se deslocar para ter a aula na plataforma. Então, a Deise vai fazer exatamente isso. Todos os professores que voltam, ela vai tentar agrupar as aulas para que a gente consiga fazer esse retorno presencial e vocês não ficarem aí sem ter a aula na plataforma, entendeu? Então, é isso, e amanhã vocês vão estar recebendo essas orientações. Essa semana é quinta e sexta, e aí semana que vem a gente tem já outra posição, né? Porque provavelmente outro horário também. Como a gente disse, até a gente conseguir acertar tudo, ainda agora vem esses pormenores para conseguir juntar, vai um certo tempo, tá? Ok? Eu vou compartilhar a tela para a gente explicar. Aqui vai aparecer o POAD, e aí a gente vai botar depois a atividade para vocês, tá? Então, o que a gente fala sempre, POAD, vocês estão vendo minha tela? Sim, professora. Sim, Raquel. Obrigada. Então, POAD, né? O nosso plano de orientação para aprendizagem à distância. Então, a gente já disse, nosso curso não é EAD, né? Nosso curso está sendo remoto e agora, vamos dizer, semipresencial, que nós vamos retornar. Então, aqui aparece, né, o grupo, enfim, a turma. E nós temos aqui o nosso plano, onde a gente posta para vocês, né, as competências, habilidades, as bases tecnológicas e científicas e as atividades que a gente vai propor aí para o período, né, com as metodologias. E então, pessoal, agora nós vamos ter atividades quinzenais. Quando a gente foi para a plataforma, né, começou a pandemia, as atividades eram quinzenais. Depois, o semestre passado começou a ser mensal, né, Fábio? Então, a gente provavelmente vai migrar depois para um mensal, tá? Mas, a princípio, nossas atividades vão constar aí como quinzenas. Então, essa primeira quinzena que a gente está finalizando sexta-feira, né? De 8 a 19/2. Vocês assistiram o vídeo da Masterclass, né? Para elaborar o relatório e computar aí as presenças de vocês. Depois, então, a aula de hoje, né? Eu e o Fábio fizemos uma pequena explanação sobre antropometria. E aí a gente vai dividir a sala em grupos para
conseguir desenvolver esse primeiro trabalho nosso, tá? Então, após aí a definição dos grupos, geralmente a gente dá uma cor, né, para cada grupo. Os alunos de cada grupo deverão escolher um ambiente de sua residência e fazer o levantamento antropométrico do mesmo. Eu vou ler e depois a gente explica para vocês, tá? Tendo como itens obrigatórios a dimensão do ambiente, as portas e as janelas. Cada aluno vai utilizar no mínimo 3 parâmetros antropométricos. Então, se eu fosse uma aluna que fosse desenvolver esse trabalho, eu iria escolher, de repente, o meu palmo, o meu passo, o meu pé, tá? Três parâmetros antropométricos meus. Então, é importante termos diversos ambientes, né? Então, cada aluno aí vai escolher o seu ambiente dentro da sua residência. Portanto, o grupo deverá decidir cada ambiente para medição, para não ter aí uma réplica, né? Concluída essa etapa, o grupo fará a junção dos dados e preencherão uma tabela encaminhada pelos professores com as medidas reais e antropométricas dos ambientes. A medida real, depois, vocês vão tirar com equipamento, com a trena, né? Ao final, será encaminhado um slide de apresentação contendo fotos dos ambientes medidos, caso vocês queiram, porque é a residência de vocês, né? Não vai ser obrigado ter foto. A tabela preenchida e as considerações do grupo sobre o exercício elaborado. Mesmo sendo em grupo, a princípio vocês vão postar esse slide na plataforma, tá? Porque nem todos vão retornar presencial. Então, aí, né, como metodologia, a gente vai ter a medição antropométrica, a medição com equipamentos, vamos desenvolver o trabalho em grupo, e aí vocês vão montar a apresentação, tá? A Masterclass, acredito que vocês já tenham assistido, né? Então, quando a gente lê, parece muita coisa, mas na prática é um exercício bem simples, né, Fábio? A princípio parece uma coisa assim mais complicada. Por quê? Porque a gente vai ter que voltar lá na antiguidade, né? E vamos ter que utilizar o que eles utilizavam antes, como parâmetro. Então dá um pouco de trabalho. Mas é um exercício interessante, é bacana. A gente entender, inclusive, como a Raquel já mencionou também, é bacana assim, porque aí você muitas vezes vai em algum lugar e você está sem a trena e você precisa fazer uma medição, ou você vai visitar uma casa-cor, um ambiente, você se interessa por uma coisa, você não quer que ninguém perceba que você vai tirar medida. Aí você sabendo exatamente quanto você tem de dimensões em termos de mão, de pé, até a altura do ombro, ou até a altura do quadril, você pode, de repente, utilizar seu próprio valor para fazer essas dimensões sem ninguém perceber. Então é interessante. Isso é bastante útil, principalmente para quem trabalha com mobiliário. É uma técnica então, bacana. Vocês, vai ser interessante porque vocês vão se conhecer em termos dimensionais, né? Vocês vão saber exatamente quanto mede o seu braço, o seu palmo, o seu pé. Então isso vai ser interessante no dia a dia depois da profissão, isso pode ser útil. Sim. Alguém tem alguma dúvida sobre o que a gente leu do exercício? Professora, vão ser grupos de quantas pessoas? Então, teríamos 40, né? Agora, aqui presente, nós temos 21 alunos, porque temos 23 na plataforma, né? Contando comigo e com o Fábio. Então, não vamos fazer grupos grandes, né, Fábio? Não, acho que trios ficaria interessante, né? Sim. Eu acho que vocês podem se organizar em trios, pessoal. Vamos dar um tempinho para eles, Fábio? Vocês podem se organizar ou aqui no chat ou no WhatsApp. E aí vocês podem passar para a gente. E a gente dá
dar as cores para eles, né? Grupo azul, amarelo, vermelho. Isso, exatamente. Ok. Enquanto isso, eu vou pegar meu carregador e em 2 minutos eu tô de volta. Tá bom. Então, pessoal, se vocês quiserem aí se entender entre vocês e formarem grupos, vocês são em 21, já teremos aí 7 grupos, né? Se por um acaso as pessoas forem chegando, outras pessoas, então a gente vai agregando aos grupos, porque também você não pode ter um monte de grupos, né? Acho que 7 grupos está um grupo bacana, assim, uma quantidade bacana. Então, se vocês quiserem se organizar, podem se organizar. À medida que vocês forem já finalizando isso, ou seja, o nosso grupo é tal, nosso grupo é tal, coloquem aqui no chat da própria aula, que aí a gente já vai copiando e colando para a gente poder fazer a questão dos ambientes. Então, fiquem à vontade aí para vocês conversarem, se entenderem, ou via WhatsApp, ou via aqui mesmo, não tem problema. Utilize o espaço da aula para poder fazer isso, se você estivesse presencialmente, né? Tô aqui. Ok, Raquel. Eles já estão se organizando aí. Legal. Para Eu vi eles. que vão fazer um sorteio. Falei para eles assim, olha, façam de conta que vocês estão no modo presencial. Se eu tivesse sala de aula, a gente estaria se organizando assim, né? Sim. Então, fazer um espaço para isso. Legal. Raquel, a gravação, ela tá rodando. Ah, tá rodando, é. Não, Vou se parar, você né? quiser parar, porque a gente já discutiu o pod, tudo, né?